Olá, seja bem-vindo ao canal da Massive. Eu sou o Guilherme Maru e hoje eu vou falar sobre dois grandes erros cometidos por investidores, principalmente os investidores que atuam com um buy and hold, ou seja, aqueles que compram ações para o longo prazo visando tanto a agregação de valor para a companhia quanto o recebimento de dividendos. Primeiro erro é analisar aqui somente o lucro líquido. Então, quando você analisa o histórico de lucro líquido e o lucro líquido vigente ali no momento, você vai estar muito enviesado pelo que realmente aconteceu ali na empresa e resultou nesse lucro líquido. Lembrando que aqui a gente tem uma demonstração de resultado de exercício de uma empresa, onde a gente mostra o que acontece desde as vendas dos produtos até o resultado final, que é o lucro líquido. Então, a gente tem aqui a parte operacional. Então a parte operacional vai onde? Venda, tá? Custos, a gente vai ter aqui como resultado o lucro bruto. Vamos tirar aqui as despesas operacionais, que vai resultar para a gente no EBITDA, que é o resultado operacional antes de taxas de juros, impostos, depreciação e amortização. A gente vai descontar aqui a depreciação por conta de um efeito tributário, que vai resultar para a gente no EBIT. Então, todo ganho operacional vem aqui até o EBIT. Então, aquilo que a empresa produz vai resultar aqui no EBIT para a gente. Ou seja, então, o que a empresa se propõe a fazer, a operação da empresa, que é produzir e vender um determinado produto, ela está nesta parte aqui da DRE. Bom, a partir daqui, a gente tem a estrutura financeira. Então, dentro da DRE, essa parte aqui é apenas e exclusivamente financeira. Então, depois do EBIT, a gente vai acrescentar receitas financeiras e nós vamos tirar as despesas financeiras. Isso aqui é conhecido como resultado financeiro. O que são as receitas financeiras? Bom, uma empresa ela pode ter investimentos também, ela pode investir em ações, ela pode investir em outras empresas, ela pode investir em títulos, ela pode ter investimentos no banco e tudo isso vem aqui em receitas financeiras. As despesas financeiras são relacionadas aos juros que a empresa paga, oriundos ali de empréstimos obtidos diretamente no banco ou de emissões de dívidas, como a debênture, por exemplo. Depois de acrescentadas as receitas financeiras e tirado aqui as despesas financeiras, a gente vai ter aqui o ganho antes da tributação. Então aqui a gente vê que a gente já está tendo um resultado que está sendo afetado pela parte financeira da empresa. Tiramos aqui os impostos, a gente vai ter, portanto, o lucro líquido. E por que eu digo que isso aqui é um grande erro quando a gente analisa o lucro líquido? A gente não pode nem analisar o lucro líquido isoladamente e nem a parte operacional. Por quê? É muito comum analisar o EBITDA ou o EBIT e falar, poxa, a empresa está gerando muito operacionalmente. Ou seja, ela está produzindo muito e está vendendo muito. Legal. Como é que está aqui a parte financeira? Se você conhece uma empresa chamada BR Foods, você sabe que ela é resultado da fusão entre a Sadia e a Perdigão. E esse é um excelente estudo de caso para você entender aqui por que o lucro líquido não pode ser analisado isoladamente, assim como o resultado operacional também não pode ser analisado isoladamente, embora seja um bom indicador da produção ali, da eficiência da empresa. Bom, a Sadia, ali antes de 2008, ela tinha um histórico de obter um lucro líquido muito bom. No entanto, grande parte desse lucro líquido era resultado de receitas financeiras. Ou seja, ela obtinha ali grande parte dos ganhos finais da empresa por meio aqui de investimentos na bolsa de valores. Então, se você pegar ali antes de 2008, até 10 anos para trás, era muito comum que a empresa fizesse esse tipo de operação. Quando chegou lá em 2008, eles fizeram várias operações atreladas ao dólar e por conta da volatilidade no dólar, eles chegaram a ter um prejuízo aqui de 2,5 bilhões de reais, o que fez com que a empresa ficasse extremamente prejudicada, tá? E viesse a realmente ali necessitar de fazer uma fusão com a Perdigão. Bom, e o que acontece aqui?
Como a empresa tinha um operacional bom, mas tinha essas operações financeiras, o que na verdade foi ali uma falta de governança corporativa e de compliance, porque isso não é para acontecer, visto que quando você investe em uma empresa como a Sadia, por exemplo, você quer saber se ela está produzindo e vendendo lasanha, você não quer saber se lá dentro eles estão investindo na bolsa de valores. Então é muito importante você analisar se o lucro líquido está alinhado com o resultado operacional. Não é interessante você ter aqui muitas receitas financeiras, principalmente se essas receitas financeiras elas estão atribuídas a algum tipo de ativo muito volátil, alavancado ou que pode apresentar ali algum tipo de risco muito grande. Outro fator são as despesas financeiras que estão relacionadas ali às dívidas da empresa. Essa receita financeira aqui, essa despesa financeira ela não pode ser muito grande, visto que isso pode prejudicar aqui o lucro líquido também. A gente sabe que a alavancagem financeira ela é benéfica, mas até um determinado nível. Pode chegar ali a um nível de despesa financeira onde seja inviável no curto prazo conseguir ali de fato efetivar o pagamento dessas dívidas. Bom, então o primeiro grande erro aqui é analisar o lucro líquido isoladamente e analisar o resultado operacional isoladamente. É muito importante considerar aqui de onde de fato vem o lucro líquido e se esse lucro líquido está alinhado ao que a empresa tem de operacional. Vamos agora entender o segundo grande erro. Bom, no mercado financeiro é muito comum dizer que quando o mercado está em alta, analisa-se apenas a DRE, ou seja, a demonstração de resultados do exercício, onde a gente viu que a empresa vendeu todo o processo aqui até chegar no resultado final. No entanto, quando o mercado está em baixa, as pessoas passam a olhar o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? A gente tem aqui o ativo, que representa os bens da empresa, os bens e direitos da empresa. Nós temos o passivo, que representa as obrigações da empresa, obrigações que incluem inclusive as dívidas. E quando a gente tira aqui o passivo do ativo, ou seja, ativo menos passivo, isso resulta para a gente no patrimônio líquido. Então a gente pode fazer uma analogia e dizer que a gente pode ter um balanço patrimonial também para a pessoa física, ou seja, para os indivíduos em geral. Você pode considerar como ativo que você tem um carro, um apartamento e você tem ali um determinado montante na sua conta. Mas você não tem um passivo que pode ser representado, por exemplo, pela sua dívida do cartão de crédito. Seu patrimônio líquido é tudo que você tem menos aquilo que você deve. Portanto, o que sobra aqui é o que de fato você tem. Agora, digamos que você esteja passando ali por algum momento onde você precisa de reservas financeiras. Se aqui no seu ativo você não tem reservas financeiras e mesmo assim você tem muitas obrigações, isso pode condenar o seu patrimônio. É por isso que é tão importante ter uma reserva de emergência. E para as empresas vai funcionar da mesma forma, ou seja, as empresas elas precisam ter ali um montante suficiente, tanto para girar a empresa, que é o capital de giro, quanto uma reserva financeira que faça com que a empresa possa enfrentar determinadas crises, como o que está acontecendo agora com o coronavírus. Então, é muito comum essa frase no mercado financeiro. Mercado de alta, os investidores analisam apenas a DRE e se esquecem do balanço. Quando o mercado está em baixa, que é quando a empresa vai, de fato, enfrentar as dificuldades do mercado e da economia, a gente passa a olhar para o balanço para avaliar se ela tem, de fato, condições de enfrentar aquilo e sobreviver. Porque o que quebra a empresa é falta de capital de giro, é falta de dinheiro suficiente para passar por um determinado período sem ter um nível de receita elevado. Portanto, se você não tem aqui uma operação que sustente a manutenção da empresa, e se você tem muitas despesas financeiras, por exemplo, uma empresa com muita dívida, muito alavancada financeiramente, talvez a hora que você para de produzir, você não aguenta mais sustentar isso daqui e a empresa não consegue sobreviver a esse período ali com produção baixa ou até mesmo sem produção. Então os dois grandes erros são esses. Se você investe em ações para o longo prazo, se você visa ali os dividendos e a valorização da sua ação, não olhe apenas o lucro líquido, olhe o resultado operacional
lucro líquido e veja se aqui não tem nenhuma outra fonte de receita da empresa que não esteja alinhada à operação. Analise também se a empresa ela está com uma saúde financeira aqui sustentável no longo prazo, visto que é muito importante que ela tenha aqui capital suficiente para enfrentar as vicissitudes econômicas e que ela não tenha também uma dívida muito grande, que é ali a alavancagem financeira. Talvez agora empresas com dívidas muito altas, ou seja, que precisam pagar muitos juros recorrentes, que estão aí com vencimento próximo, isso pode prejudicar muito a empresa em um período de crise. Bom, se você gostou do nosso vídeo, por favor, curta. Se ficou alguma dúvida, comente aqui. E se você quiser propor também algum tema mais técnico sobre o mercado financeiro, comente que a gente pode fazer um vídeo para você.